Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje com a companhia especial do nosso mascote, o Rafa, que está aqui cheirando as plantinhas, né, Rafinha? Mas hoje vamos estar falando, dando continuidade às nossas séries. Na verdade, vamos estar começando a nossa terceira temporada da nossa segunda série. Inclusive o Rafa está aqui, acho que ele vai participar hoje, né, Rafinha? Conosco, está aqui o nosso gatinho. E vamos estar falando sobre a DDC. O Rafa nunca aparece, mas hoje ele resolveu ficar aqui, ó. Vai ser um coadjuvante aqui do nosso vídeo. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre uma plantinha extremamente bonita, linda, super interessante, que é a Boar DDC. A Boar é uma planta que tem o caudex muito robusto, que é da família das arábicos, e o DDC confere a ela uma característica de floração intensa. Então nós temos uma planta que tem o caudex bem robusto e vai ser extremamente florífica. Bem, mas isso tudo nós vamos ver em detalhes em nosso vídeo de hoje. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio, e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e aproveite o conteúdo de hoje. Muito bem, a vinheta já passou, nós já estamos de volta para falar sobre essas plantinhas fantásticas que são as nossas boar. Mas a pergunta é, você se inscreveu em nosso canal? Não? Ficou distraído com Rafa? Ou então com a nossa vinheta? Não tem problema nenhum. O que é que você acha de se inscrever agora em nosso canal? Pois é, basta vir aqui embaixo no botão inscreva-se, se possível ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Então se aproxime um pouco mais, como o Rafinha fez, para saber tudo o que aconteceu com as nossas Boar DDC nesses últimos 30 dias. Venha! Bom, como eu falei para vocês, essa é a nossa Boar DDC. A Boar é uma plantinha da família das arábicos, ou seja, vai ter o seu caudex extremamente robusto, aquele caudex que todo mundo gosta, gorducho, né, que só falta explodir, digamos assim. Diferentemente das outras espécies que nós mostramos aqui, a Boar ainda não emitiu muitos galhos, né, principalmente essas duas que estão daqui, ou esta daqui que nós colocamos coincidentemente no vaso maior. As que estão no vaso menor, como essas duas daqui e até mesmo essa daqui, já que nós deixamos nos vasos menores, que foram essas três daqui, começaram a emitir alguns galhos, principalmente essa nossa pequena daqui. Pois bem, como eu falei para vocês, uma das maiores características dessa planta e que traz, na realidade, desperta ou faz despertar o desejo de todos, são essas três letrinhas que ela tem ao final de seu nome, que é o DDC, ou seja, Dorcdoctiada. São plantas que foram hibridizadas ou em algum momento elas foram misturadas com a Chada Pet, que é uma planta extremamente bonita, robusta também, e trouxe a ela uma característica fantástica que é a de florir demais. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas plantinhas de forma individual para poder estar vendo e analisando cada uma delas separadamente. Bom, essa nossa primeira Boar, nós podemos perceber que ela está com a ponta de algumas folhas estão queimadas, isso porque nós acabamos de sair do inverno, né? Chegamos à primavera, o sol chegou aqui com força, mas nós tivemos alguns problemas com fungos e ácaros, o que é extremamente normal, e tivemos que entrar com alguns defensivos ou produtos químicos, e uma vez ou outra a gente termina tendo esse tipo de probleminha que são as folhas queimadas. Mas isso não é nenhum problema, ela vai se recuperar rapidamente. Nós podemos ver aqui também nesta pequena que já começaram a aparecer alguns galhos, né? Ou seja, ela começou a soltar os seus galhos agora, né? Já no seu
terceiro mês de vida, diferentemente de outras espécies, como eu falei no início do vídeo, que começaram a soltar esses galhos ainda no seu segundo mês. A sua copa está extremamente saudável, né? Lembro que a gente fez 2 protocolos aqui, com acaricida e com fungicida, o que causou algumas queimaduras, mas, como eu falei também já anteriormente, isso é normal, natural, ela vai se recuperar rapidamente. Bom, aqui nós temos outro exemplar, a mesma coisa, começou a emitir um galho agora, nós podemos ver aqui, não é? Cresceu, se desenvolveu verticalmente, dá para ver aqui claramente uma predominância apical, que é natural nas plantas dessa idade, tá? Uma folhinha até caiu aqui, natural também, como eu falei, passamos por fungo e ácaro, então é normal que algumas folhas fiquem ou se apresentem amareladas. Mas, assim como a primeira, vai se recuperar rapidamente. Aqui temos outra pequena, né? Essa é a pequena mesmo, na verdade é a menor de todas. Essa aqui cresceu um pouco menos. Eu sempre gosto de lembrar que crescimento é diferente de desenvolvimento, tá bom? E o que difere uma coisa da outra? Crescimento é, obviamente, a planta crescer, a planta ficar grande. Desenvolvimento é ela seguir um fluxo contínuo, obedecendo a alguns critérios: emissão de pares de folha, emissão de galhos, distribuição de copa, isso tudo faz parte de um desenvolvimento. Obviamente que nenhuma planta se desenvolve se não crescer, mas algumas plantas crescem sem se desenvolver. São coisas diferentes. Pode parecer um pouco complicado, um pouco estranho, mas você vai entender ao longo do tempo. Essa pequena também começou a emitir galho, na verdade ela é pequena, mas é bem ousada. Ela, das 4 plantas, é a que emitiu mais galhos, tá bom? E nós estamos aqui, na verdade, nos preparando para que na próxima temporada, que é a 4ª, começar a fazer o replantio dessas pequenas. Então essa também dá para ver que ela ficou um pouco menor do que as outras, mas seu desenvolvimento foi melhor do que as outras. Bom, aqui agora começou a chover, então é capaz de ficar um barulhinho de fundo, mas é a chuva. Nós deixamos por último, como sempre, aquela que nós plantamos no pote maior. Em todas as espécies ou variedades, nós plantamos elas em potes menores, que vão ficar aqui exatamente até o terceiro mês, e em potes maiores. Com isso, nós queremos ver o quê? Nós fazemos um experimento em paralelo para ver se as plantas dos potes maiores vão crescer ou se desenvolver mais do que as plantas dos potes menores. Nós já falamos isso em algumas lives, inclusive, e esse experimento está sendo feito com mais de 30 espécies aqui, e ao final nós vamos fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas vamos voltar para nossas pequenas Boar DDC. Bom, essa daqui, como eu falei, é a que nós plantamos no pote maior, está com a sua copa muito bonita, perfeita. Foi a que cresceu mais dentre as 4, porém não foi a que se desenvolveu mais. Por quê? Porque não houve emissão de galhos nessa planta. Ela simplesmente foi seguindo o fluxo, né, dessa predominância apical que ela tem aqui. Então, vamos fazer poda foliar nas pequenas. Bom, muito bem, eu creio que a poda foliar não seja mais novidade para nenhum de vocês. Nós já fizemos aqui algumas vezes e vamos repetir então agora. Essa vai ser a primeira, essa plantinha que está no pote maior, porque não emitiu nenhum galho. O que é que nós queremos com essa poda foliar? Forçar a planta a emitir alguns galhos. A maioria isso serve para toda e qualquer variedade? Não. Quer dizer, na verdade servir serve, mas algumas variedades respondem melhor e outras nem tanto. Por exemplo, as arábico respondem muito bem a esse tipo de poda para estímulo de formação de galhos. Já os obesos, não. Então vamos lá? As pessoas me perguntam muito o seguinte: a Mauri, depois do corte, precisa selar? Não, não precisa e nem pode selar. Por quê? Porque eu quero que em cada corte desse, ou em cada meristema, né, e meristema é a gema, é aquele sorrisinho, é onde tinha uma folha, de cada meristema desse eu quero que nasça um novo galho. Se eu selar, não vai nascer galho algum. Então a gente não pode selar. Outra dúvida frequente é: a Mauri, depois de fazer essa poda foliar, o que é que eu faço com a minha plantinha? Eu deixo ela no sol ou deixo ela na sombra? Pode deixar ela no mesmo lugar onde ela estava antes, tá certo? Não se preocupe
sol, ela estava no sol, volta para o sol, ela estava na sombra, volta para a sombra, não tem problema nenhum, tá bom? Então retiramos aqui algumas folhas da nossa pequena, deixamos apenas 2 folhas no ápice. Eu quero que ela continue fazendo a fotossíntese, né? Isso é importante para que ela continue gerando energia para crescer, se desenvolver, enfim. Então vamos partir para uma segunda plantinha. Bom, aqui está a nossa segunda plantinha, dá para ver que ela tem um galhinho, né? Então ela tem um galhozinho aqui, mas eu acho que a gente pode melhorar isso ainda fazendo a poda foliar. Então vamos lá, lhe convido a participar aqui, nós vamos estar cortando as outras folhas dela, né? Da mesma forma que fizemos com a primeira, sem nenhum problema. Vamos deixar apenas as folhas ou 2 folhas no seu ápice. Vamos estar cortando essa daqui também. A maioria eu tenho um galho aqui embaixo. E as folhas do galho eu corto? Sim, as folhas do galho eu também corto. Tome apenas cuidado com essas folhas do galho para você não fazer uma poda no galho, tipo uma poda de beliscão ou uma poda apical no galho, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que ela pare de desenvolver esse galho. E não é isso que nós queremos. Então aqui está a nossa segunda plantinha, devidamente peladinha, digamos assim. Muito bem, nós temos uma plantinha aqui, que é aquela menor, que está praticamente sem folha nenhuma. E esta planta eu devo podar? Bom, esta planta não, eu não vou podar. Por quê? Porque na realidade ela já emitiu alguns galhos aqui embaixo e ela está se recuperando, ou seja, está emitindo folhas novas agora. Então não tem porquê eu podar essa plantinha agora. Esta não será podada. Bom, por último nós temos uma outra plantinha, a mesma situação da penúltima, tem alguns galhos, mas mesmo assim nós vamos fazer a poda foliar, tá bom? Então eu lhe convido a participar comigo mais uma vez. Então é só a gente simplesmente cortar as suas folhas. Não é nada difícil, tá? Não precisa ter dó da planta, ela não vai sofrer com isso. Tem pessoas que não gostam de fazer poda porque acham que vão estar infligindo sofrimento às suas plantas, né? Deixei apenas 2 folhas aqui no seu ápice e agora esperar que ela se recupere. Muito bem, dessa forma aqui estão as nossas boas DDC, todas devidamente já podadas, e agora nós vamos aguardar a sua recuperação e vamos ver se de fato ela vai responder a essa poda emitindo novos galhos. Claro que nós vamos estar registrando isso tudo para mostrar a vocês. É normal também, nós podemos ver aqui, que algumas plantas se desenvolvam, como nós falamos no início, ou cresçam mais do que outras. O que faz com que isso aconteça, neste caso daqui, simplesmente é a genética. Todas estão no mesmo substrato, todas estão com a mesma quantidade de adubação, mesma quantidade de rega. Então, quando isso acontece em condições iguais para todas as plantas, nós podemos então dizer ou podemos concluir que se trata de uma questão genética, mas nada demais. Então nós vamos ficando por aqui, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queiram plantinhas diferentes, ou exóticas, ou raras como essas, eu lhe convido a fazer uma visita em nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Adquira uma das mais de 100 sementes de variedades e espécies que nós temos lá à sua disposição. Com certeza uma há de lhe agradar. Adquira essa semente, plante e tenha uma planta especial na sua coleção, ou na sua casa, ou na sua pequena produção. Bem, como sempre, antes de sairmos, nós agradecemos a todos vocês que assistiram o nosso vídeo na íntegra, sem ficar pulando. Isso é muito importante para que você não perca nenhum tipo de informação. Agradeço muito a você que se inscreveu ou se tornou membro de nosso canal. E sempre deixamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem é guloso, como eu, como as nossas plantinhas, ou como certo alguém que está do outro lado deste monitor me vendo, muitos, mas muitos beijos e abraços, todos recheados com muito carinho e amor. Vamos ficando por aqui, mas sempre deixamos 2 vídeos como referência, caso você queira assistir. Em um deles nós vamos estar falando sobre a limpeza de raízes na parte superior do substrato, que é muito importante, às vezes pode salvar a sua planta. E no outro nós vamos estar falando sobre outro assunto bem legal, que é como enraizar galhos na bromélia. Você não consegue enraizar seus galhos? Tem uma bromélia? A partir de hoje você vai enraizar todos os seus galhos da forma mais fácil que existe.
Então vou ficando por aqui, mas logo logo nos encontraremos em um novo vídeo aqui em nosso canal. Até lá e bye bye.